Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, hoje vai ser um pouco difícil fazer a homilia. Deus permitiu que eu ficasse rouco de ontem para cá. Talvez ele tenha seus motivos. Hoje talvez eu não pudesse falar da forma que gostaria sobre a família. Mas Deus sabe tudo o que está no coração do homem e tudo o que está no coração da humanidade. Vou fundamentar minha homilia de hoje nos santos padres da igreja, Santo Ambrósio e também Santo Agostinho e outros santos padres que nos ensinaram o caminho da santidade. Aliás, quem melhor que os santos padres da igreja para nos falar de Deus, da Trindade Santa, do menino Jesus, da Virgem Maria e da família. Ninguém melhor que os santos padres para nos ensinar o que é família. E aí a gente obviamente já entende que os santos padres entendem família segundo o critério de Deus. Então, para entendermos o que é uma família, devemos ir na palavra de Deus. Aliás, afinal de contas, nós somos cristãos, não somos pagãos. E o cristão deve se aliar, deve se guiar pela palavra de Deus para falar de família. Em primeiro lugar, para haver família, mais do que biologicamente, é necessário as virtudes. Por isso que no seio da Sagrada Família de Nazaré, Jesus era obediente aos seus pais. E Maria conservava no seu coração tudo o que lhes acontecia, guardava no coração. Esse último domingo do ano, engraçado, a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Acabamos de comemorar, acabamos de celebrar o nascimento de Jesus,
no último dia 25 de dezembro. E no domingo seguinte, já encontramos Jesus com 12 anos. O Evangelho nos fala hoje que Jesus, quando aconteceu a cena do Evangelho, estava com 12 anos. E os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Aqui nós vemos Jesus, Maria e José cumprindo a lei do Antigo Testamento. Aqui nós vemos a família seguindo a orientação de Deus, que é a mesma coisa quando os pais levam seus filhos para receberem o batismo. A idade de Jesus, 12 anos, é muito importante, porque é nessa fase que o homem judeu torna-se responsável pelos seus próprios atos. Imagina, nós que temos filhos até com 30 anos, dependente dos seus pais, que não cria asas, que não conseguem fazer nada sem estar ali debaixo das asas do seu pai e da sua mãe. De certa forma, o pai e a mãe que protegem seus filhos e não deixam caminhar sozinhos, não está fazendo bem. Como é que ele vai adquirir força, conhecimento, sabedoria para lidar com os acontecimentos se ninguém lhe ensinou a fazer isso? Na verdade, os pais acham que estão fazendo bem quando não estão. É claro que a decisão é sempre da pessoa, mas a gente precisa entender, para os judeus, o homem com 12 anos já respondia pelos seus próprios atos. É importante destacar essa questão da idade de Jesus. Por quê? Porque estamos falando de família. De acordo com a família cristã, uma família parental que obedece em tudo à lei de Deus. Enquanto hoje consideramos uma pessoa plenamente obediente aos seus pais, criança, depois não existe mais a obediência. A obediência está no princípio da família desde sempre. Os filhos devem obedecer aos seus pais desde sempre. Tanto é que hoje, no final do Evangelho, Jesus foi para casa com seu pai e sua mãe e, como diz o Evangelho, lhes foi obediente. Em tudo obedecia aos seus pais. Vocês sabem que o fato de José e Maria não ter percebido que Jesus ficou, é porque os judeus têm a caravana das mulheres e a caravana dos homens. Não é todo mundo misturado. E Maria pensou que Jesus estava com José, e José pensou que Jesus estava com Maria, quando na verdade tinha ficado em Jerusalém. 3 dias depois, perceberam que o menino não estava com eles e voltaram a Jerusalém. E aqui está a justificativa dos 12 anos. O que Jesus estava fazendo em Jerusalém? A vontade de Deus. Tanto é que ele falou para o seu pai e sua mãe: eu tenho que cuidar das coisas do meu pai, das coisas de Deus. Se fosse só apenas cuidar das coisas desse mundo, com certeza, se não fosse judeu, os pais de Jesus teriam lhe dado uma boa coça, né? Mas Maria e José foi entendendo aos poucos qual seria a missão de Jesus.
olhando para o lado da família biológica, porque para nós o mais importante é a família biológica, né? Mas para ser família hoje, eu comecei falando destas virtudes que é muito necessária para a família atual. Existe uma grande diferença entre a família conforme o plano de Deus e os novos modelos de família que são propostos nos tempos atuais. Infelizmente, nós católicos, que na grande maioria dos católicos, o importante é o amor, o importante é se dar bem, o importante é estar feliz, e a gente está indo por essa ideologia, perdendo o sentido de família. Segundo os santos padres, não é somente juntar tudo. Família é como Deus quis. Tanto é que ele deu um pai adotivo humano a Jesus, porque ele precisaria de alguém que o ajudasse humanamente. Um pai que pudesse acompanhá-lo. Um pai que pudesse orientá-lo e que ele tivesse o exemplo de um homem, de um pai. E este pai lhe desse educação, obviamente, pudesse ser para ele um exemplo. Então, a verdadeira família cristã, segundo o critério de Deus, é a família gerada a partir do pai e da mãe. Eu sei muito bem que muita gente não concorda com isso, porém, nem eu tenho a obrigação de que vocês entendam, e nem eu tenho a obrigação de seguir os modelos de família. Eu tenho o dever de mostrar qual é o sentido de família desde as origens. Como Deus criou a família. Pai, mãe, filhos. Então não é juntar as coisas e dizer é uma família, porque não é. Segundo o critério divino, infelizmente ou felizmente, não é. Não é simplesmente se está tudo bem, está ótimo. Não está me dando trabalho, está ótimo. Não. Jesus, aqui no evangelho de hoje, ele se preocupa com as coisas do Pai eterno, com 12 anos de idade, justamente para dizer e para expressar para nós que o mais importante é seguir a lei de Deus e não dos homens. Os homens querem nos imputar modelos de família. Um cachorro, um homem, a mulher, é uma família. Bom, segundo os critérios divinos, a gente sabe que não é. O modelo de família é a Sagrada Família de Nazaré. Segundo, a obediência. O quarto mandamento da lei de Deus significa honrar pai e mãe. Vocês ouviram a segunda leitura de hoje? Quem honra seu pai e sua mãe, ajunta tesouros. Quem cuida do seu pai e da sua mãe, terá as bênçãos de Deus. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje. E aí muitas pessoas acham que jogar o pai no asilo, a mãe no asilo, está fazendo bem, mas está fazendo, óbvio que não é o bem. Por mais que dê trabalho, mas honrar é cuidar até os últimos momentos da vida. Honrar é estar próximo. Vai no asilo, pergunta para as velhinhas que estão lá, você tem saudade de quê? Primeira coisa, meus filhos não vêm me ver. Pai e a mãe nunca esquecem o filho. O filho esquece o pai e mãe. Por isso que tem um ditado que diz, uma mãe é para 10 filhos e um filho não é para uma mãe. E 10 filhos, no sentido que uma mãe consegue amar 10 filhos e às vezes
10 filhos não conseguem amar uma mãe. Quantas pessoas, padre, meu irmão não quer me ajudar a cuidar da minha mãe. Padre, eu estou cansada. Eu sei, cuidar de doente não é fácil. Cuidar de idoso não é fácil. Eu cuido de uma idosa ali, de vez em quando ela vem, vocês veem aqui em casa, né? 85 anos, dá um trabalho danado, não é fácil. Não é minha mãe. De vez em quando eu cuido dela, ela fica aqui comigo. Mas estou falando da paternidade e da maternidade. Não desonre nunca seu pai e sua mãe, por mais que ele esteja gagá, com problema mental, fazendo as necessidades na cama. E além do mais, quem cuida do seu pai e da sua mãe terá o perdão de Deus. De outra forma, quem desonra seu pai e sua mãe não terá o perdão de Deus. Nós escutamos na primeira leitura de hoje, do livro do Eclesiástico, como é importante essa relação paterna e materna. Como é importante a honra e o respeito, o amor pelos pais. Como é importante reconhecer a sacralidade do pai e da mãe. Junte tesouro no céu. Cuide do seu pai e da sua mãe. A primeira virtude de um pai e de uma mãe está, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Não são poucos os pais que infelizmente acham que a felicidade para os seus filhos é uma boa profissão, é ganhar muito dinheiro e é se virar na vida. Quando na verdade, quando a gente ama nossos filhos de verdade, a gente briga para que eles não vivam no pecado, a gente luta para que eles não se misturem com pessoas que podem levá-los ao pecado. A gente tem que lutar. Alguém que tira seu filho da graça, da bênção, você tem que lutar para afastar dele. Porque o pai e a mãe que ama seu filho em primeiro lugar, quer para ele o céu, a salvação. Porque Deus entregou os filhos para a gente devolvê-los a Deus. Então nós precisamos repensar na aprovação do pecado e do mal que às vezes a gente faz com os nossos filhos. Aprova o pecado. Infelizmente, deixando nossos filhos se prostituírem, porque um pai que incentiva um filho, um presente, uma caixa de camisinha, é um pai promíscuo que está ensinando o filho a ser promíscuo. Isso não é ser homem. Ser homem é outra coisa. Ser homem não está ligado a sair por aí, transando com A, com B e com C. Não. E um pai que incentiva seu filho a pecar, diante de Deus, terá também a sua recompensa. Porque Deus te deu um filho para você conduzi-lo a Deus. Não é fácil, porque a juventude de hoje, infelizmente, pouco quer saber de Deus, de castidade, de pureza, quer aproveitar a vida. E muitos pais sofrem com essa liberdade que os filhos buscam. A família cristã é aquela que, em primeiro lugar, obedece ao Senhor. Segue os conselhos do Senhor. Guia seus filhos na obediência a Deus. Quando um pai, quando uma mãe desobedece a Deus e incentiva seu filho a cometer o mesmo erro, a autoridade paterna ou materna se perdeu. E aí o filho entra naquela, eu não preciso mais obedecer. A autoridade está justamente na obediência a Deus. Em primeiro lugar, os pais devem ser obedientes a Deus para que sejam respeitados pelos seus filhos. Um homem e uma mulher que teme ao Senhor,
que conduz a sua família sobre o alicerce cristão, sobre a obediência à palavra de Deus. Muitos criticam a Igreja Católica diante de uma visão ultrapassada da família. Não compreendem o verdadeiro sentido dessa realidade. A Igreja Católica é patriarcal, é autoritária. Esse exemplo de família é ultrapassado. Papai, mamãe, os filhos, tudo bonitinho, indo para a igreja. No domingo, a família toda reunida na igreja. Isso é retrógrado, isso é do passado. Critica o pai ou a mãe que, na sua autoridade de pai e da mãe, obriga seus filhos aos sacramentos, a ir à Santa Missa. A sociedade pagã critica, isso não existe mais. Na verdade, não existe mesmo. Hoje a mãe vai para a macumba, o pai vai para a igreja católica, o filho vai para a igreja evangélica, e é uma mistura danada de coisa dentro de casa, a gente não sabe mais nada. Como era que era antigamente? Todo mundo sentava num banquinho, papai, mamãe e os filhos. Por que que os pais não têm mais autoridade com seus filhos? Porque eles mesmos perderam. Não é por causa dos filhos, não. A gente perdeu a autoridade com nossos filhos porque nós mesmos desrespeitamos a lei de Deus. Os pais, mas Deus vai cobrar da gente a má educação, a educação errada, o mau uso da fé, o incentivo por uma inserção numa sociedade que cada vez mais disseca a fé, o ser humano. Hoje os pais brigam para os seus filhos serem os melhores, para o mundo que vai destruir, mas não melhores para Deus. Meu filho, seja melhor para Deus. Não, seja o melhor professor, seja o melhor advogado, seja o melhor médico e por aí vai. O importante é esse mundo, mas esse mundo vai acabar. O que vai sobrar dele? O que vai sobrar desse mundo? Nada. Então, famílias aqui presentes, levem seus filhos em primeiro lugar a serem bons cristãos, homens e mulheres de obediência a Deus em primeiro lugar. Homens e mulheres que temem a Deus. Hoje, nesse domingo, pretendemos que a família seja o que Deus quer. A verdadeira família se fundamenta na obediência ao Pai do céu e não na obediência aos homens e aos critérios do mundo. Que nós hoje, nesta igreja, rezando e pedindo a Deus a graça da bênção para as nossas famílias, antes mesmo de pedir a bênção, você seja uma bênção para a sua família. Você seja sinônimo de amor, de paz, de obediência na sua família. Você seja um bom cristão para a sua casa, para a sua família. Afinal de contas, quem honra seu pai e sua mãe, junta tesouros, tem vida longa. A bênção de Deus é derramada sobre aqueles que honram a autoridade de um pai e a autoridade de uma mãe. E que Deus não permita que nós católicos tenhamos uma outra visão de família, senão aquela que nós estamos observando no presépio. Jesus, Maria e José. O pai, a mãe e os filhos. Essa é a família que Deus deixou. E não pode ser família aquilo que não está na palavra de Deus, aquilo que não está no ensinamento do Senhor. Obviamente que Deus nos desça do céu o seu Espírito Santo para nos fazer compreender o verdadeiro sentido de família. Que a sua família seja abençoada, que a sua família ame e obedeça os princípios, os valores cristãos,
que a sua família seja hoje agraciada com uma bênção que vem do céu. Que Deus nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Amém. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor,